Vamos lá, começando, estamos em mais um capítulo, Perek Shvi, sétimo Perek do livro Shmoná Prakim. Faltam 2 Prakim. Então vamos só fazer um pequeno resumo para saber exatamente onde a gente se encontra e qual é a meta desse Perek que a gente está começando hoje. Possivelmente começando e acabando, é um capítulo curto. Do primeiro ao quarto Perek, do primeiro ao quarto capítulo, o Rambam definiu exatamente quem é a pessoa, como é formada a personalidade, quais partes da personalidade são mutáveis, sobre quais a gente tem controle, quais a gente tem que trabalhar. Ele já nos deu os kelim, as ferramentas para trabalhar essas partes, certo? Então, do primeiro ao quarto capítulo, é basicamente um livro de psicologia. Não necessariamente um livro de Kedushá, não necessariamente um livro escrito por um grande rabino como o Rambam. A priori, tudo que aparece do primeiro ao quarto capítulo são questões psicológicas que o Rambam explicou sobre o funcionamento da nefesh, o funcionamento sobre a pessoa. Obviamente, por trás dessa ideia, a vontade de melhorar, de letakinamidó, de se tornar alguém bom, aparece mais no judaísmo, como uma obrigação para cada um e um, mas tudo trazido lá, tudo trazido até o fim do quarto capítulo, são coisas que qualquer pessoa poderia chegar nessa conclusão se ele se esforçasse bastante, talvez não tão claramente quanto o Rambam, mas são questões laicas, não necessariamente religiosas. No quinto capítulo, o Rambam já transformou o livro em outra coisa completamente. Por quê? No quinto capítulo, o Rambam falou o seguinte, ele falou, todo mundo vive em torno de alguma meta. Todo mundo tem que ter um objetivo na vida, no qual tudo que ele faz gira em torno daquele objetivo, é focado naquele objetivo. Então, o Rambam falou que existem tipos diferentes de pessoas que buscam objetivos diferentes na vida. Então, tem aquele tipo de pessoa que o objetivo da vida dele é ficar rico. Juntar dinheiro, juntar e mais e mais e mais dinheiro, e ter casas, e ter posses, e ter muita coisa. Agora, o ponto de juntar dinheiro não é realmente ser rico, não é simplesmente ver vários zeros na conta, com um número antes. Essa não é a principal meta da riqueza. O prazer da riqueza é o poder de aquisição, o poder de tomar decisões, porque você tem o dinheiro, você pode falar o que fazer. O que está por trás da vontade de enriquecer é a busca pelo poder. Então, se vai ser alguém que busca dinheiro, alguém que busca ser primeiro-ministro, presidente, prefeito da cidade, chefe dos trabalhadores do sindicato, o que for, qualquer tipo de poder. Então, tem muitas pessoas que a vida deles gira em torno disso. Como atingir esse poder? Seja um poder aquisitivo, seja um poder social, qualquer tipo de controle sobre o que se passa em volta. Esse é o nível mais baixo, digamos assim. Por quê? Porque não é real. Certo? O Rambam fala, olha, o fato da pessoa ter 10 casas não faz diferença nenhuma. No fim, não consegue ter proveito de tudo isso. O fato de você saber que você decide o que acontece com todos os trabalhadores, nem sempre você tem alguma necessidade prática disso, você tem algum prazer, algum proveito disso. Então, não é algo real. É algo exterior, certo? O poder não é algo intrínseco, não é algo que pertence à pessoa, é algo comprado, é algo aquisitivo, algo que você tem fora de você. Depois disso, vem o tipo de pessoas que a meta deles na vida é o corpo, seja a beleza do corpo ou principalmente a saúde. Se tornar alguém saudável, cuidar bem do corpo, para viver uma vida longa e saudável, e muito bem, certo? Isso daqui, às vezes você entra num táxi, o taxista geralmente, quando ele está de bom humor, ele começa a te explicar o que são as coisas boas na vida. Qual é a meta principal? O que a pessoa precisa para viver bem? Nem sempre você tem um papo para bater, nem sempre tem um assunto. Então, o assunto é por que a gente vive, para que a gente está aqui, qual a nossa meta no mundo. Sim, principalmente taxistas têm bastante tempo para pensar durante o trabalho, eles acabam chegando nessa conclusão que tem duas coisas pelas quais a gente vive, família e saúde. Quem tem família e saúde, vive bem a vida inteira, não precisa se preocupar com nada. Essa é a meta na vida. Se você tem isso, você tem tudo. Se você não tem isso, você não tem nada. Então, embora realmente saúde e família sejam coisas importantes, porém, com certeza, não são as coisas mais importantes. O que acontece, por exemplo, quando esses valores de saúde e família se mitnagshim, eles acabam entrando em atrito com outros valores. O que acontece se um parente seu decide se aliar a um partido neonazista? E aí?
família é família, ou família também tem limites. Tem valores que são acima dos valores da família. O que acontece? Você vê alguém sofrendo, ele precisa de um transplante de rim. E você sabe que se você fizer um transplante, se você doar para ele rim, fígado, o que for, você não vai viver tão bem. Sua vida daqui para frente vai ser um pouquinho menos tranquila, um pouquinho menos saudável. Você doa ou você não doa? Se saúde é tudo, viver bem é tudo, então por que eu vou ajudar alguém se eu vou acabar vivendo pior? Então, a gente vê que tem valores que estão acima de família e saúde. Dois valores importantes, com certeza, todo mundo que dá valor para isso são pessoas boas, certo? Alguém que não está nem aí com a família ou não se importa com o corpo, realmente tem aqui algum problema na pessoa, mas com certeza não são os dois maiores valores da existência, tem valores que são mais importantes. Próximo passo, fala o Raman, pessoas que buscam se tornar pessoas boas, serem simpáticas, estarem bem socialmente, cuidar dos outros, midot tovot, certo? Alguém que tem boas virtudes, boas qualidades. Uma meta super importante na vida. Alguém que a vida dele gira em torno disso, ou seja, ele come, bebe para ter forças para se tornar alguém bom, ele trabalha, ele ganha dinheiro para poder, acho que, investir nele mesmo, investir no relacionamento dele com as pessoas, investir na ajuda para outras pessoas, para fazer reset, para ajudar, com certeza é uma coisa ótima. Porém, falar Rambam, isso não é tudo. Tem algo a mais. Tem algo além disso, que aí o quinto capítulo transforma todo o livro do Rambam em algo completamente diferente, não algo laico, mas sim algo religioso, algo judaico. E o nível mais alto é no qual a pessoa ele faz o Tikkun Amidot, ele melhora, ele tenta trabalhar sobre si mesmo para se aproximar de Akadosh Baruch Hu, para se aproximar de Hashem. Agora, isso ficou um pouquinho meurpado, um pouquinho não muito claro. No sétimo Perek, o Rambam explica isso daqui um pouquinho melhor. O sexto, o sétimo e o oitavo capítulos do livro vêm, na verdade, completar essa questão. Por quê? Porque quando você coloca uma meta muito grande na vida, surgem perguntas. Quando você fala de todo o processo, do primeiro ao quarto capítulo, no qual a pessoa ele tem que se autoconhecer, raciocinar, pensar sobre si mesmo, criar, utilizar ferramentas para melhorar, surgem dúvidas. A primeira dúvida que surge é, será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu tenho livre-arbítrio para mudar? Será que eu consigo mudar a mim mesmo? Ou não, acabou. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim e não tem mudança. Muita gente que não trabalha sobre si mesmo simplesmente tem na cabeça de que, olha, eu já tentei, não adiantou, não consegui mudar, acabou por aí. O oitavo capítulo, exatamente a gente vai começar semana que vem, possivelmente, fala, semana que vem ou na outra, fala justamente sobre isso, sobre o Bechira Chofshit, sobre o livre-arbítrio da pessoa para mudar a si mesmo e para tudo que ele faz. Então é um capítulo à parte, é o oitavo capítulo que a gente vai ver na continuação. O sexto e o sétimo capítulo, eles vêm explicar, vêm responder outra pergunta. O Rambam falou sobre o trabalho sobre si mesmo, e o Rambam trouxe, ele próprio, a gente trouxe aqui também vários exemplos de várias midot, virtudes a serem trabalhadas. Muitas e muitas qualidades. A pessoa ele tem que ser alguém altruísta, ele tem que ser alguém que é bondoso, ele tem que ser alguém verdadeiro, ele tem que ser alguém humilde, ele tem que ser alguém que é tranquilo, que sabe abrir mão das coisas. Tanta coisa. Será que realmente, digamos que eu sei, eu consigo mudar, eu acredito que eu tenho capacidade de mudar, mas como eu vou mudar tudo isso? Será que realmente eu consigo me transformar em alguém perfeito dessa forma? Mudar completamente as minhas midot para não sentir nem um pouquinho de raiva, nem um sentimento de inveja? Então, o sexto capítulo, que é o que a gente viu na aula passada, o Rambam falou que não é exatamente assim. O Rambam falou que existem midot, existem partes da nefesh na qual a pessoa tem que ser perfeita. Não tem erro. Alguém que fala, olha, eu adoraria matar, mas eu não faço porque a Kadosh Baruch Hu proibiu matar outra pessoa, é alguém que tem um problema psicológico grave e tem que ser consertado. Porém, existem midot, existem virtudes em que é normal a pessoa querer. É normal a pessoa querer fazer isso. Existem proibições da Torá que elas vêm inibir, elas vêm proibir para a pessoa certos desejos que são naturais, que são normais. E quem não sente esse desejo, pelo contrário, ele está errado. Então, falavam, essas midot, você não tem que mudar a ponto de que a midá correta, a forma correta de viver, seja o seu natural. É normal, é aceitável que você passe a vida inteira querendo fazer o errado e se esforçando para não fazer.
Então, se a gente falou aqui sobre Tikkun Amidot, que você tem que se transformar em alguém humilde, bondoso e que abre mão, não quer dizer que em nenhum momento você não vai sentir raiva, inveja e orgulho. Você vai sentir. São sentimentos naturais para o ser humano. Porém, você vai se controlar. Obviamente com limite, certo? Mas você vai se controlar e vai vencer esses sentimentos. Então, não vai pensar que, porque eu poderia chegar no quinto pé, é que o Rama fala para mim, olha, é isso daqui que você tem que fazer. Sem isso daqui, nada vale. E aí você vai falar, ou tudo ou nada. Ou eu consigo fazer tudo, ou eu desisto. A maioria das pessoas vai desistir. Eu não vou conseguir mudar completamente a mim mesmo, mudar minha natureza. Há 20, 30, 40, 50 anos que eu sou assim e agora eu vou mudar. Não tenho chance. Então, falou Rambam no sexto capítulo que, olha, você não vai mudar completamente. Essas vontades, os desejos ainda vão existir e você vai ter que vencer eles. Essa é a sua principal função. E aí chegou o sétimo capítulo. O sétimo capítulo tem duas funções. Primeiro, explicar um pouco o quinto e explicar um pouco o sexto capítulo. No quinto capítulo, Rambam falou que a nossa meta é se aproximar de Akadosh Baruch Hu através das midot. Agora, como isso acontece? Por que isso acontece dessa forma? Porque eu sou alguém que faço o Hesed, eu estou mais próximo de Akadosh Baruch Hu. Como eu me aproximo de algo metafísico, algo não físico? Como eu me aproximo de Hashem com midot tovot? Qual a relação entre os dois? E a segunda pergunta do sexto capítulo é, tá bom, eu decidi que eu quero vencer. E se eu não conseguir? E se eu tentei melhorar, eu tentei mudar, tentei me transformar em alguém que não é nervoso, alguém que é sempre gente boa e simpático com as pessoas, mas eu vejo que de vez em quando eu fico nervoso, de vez em quando eu fico bravo. Não valeu? Será que eu não atingi a meta? Será que nem adianta? Será que o que foi falado no sexto capítulo, que não é normal que você sinta vontade, a sua meta, a sua função é vencer essa vontade, o que acontece? De vez em quando eu não consigo vencer. Perdi tudo? Já era? Acabou? Sétimo capítulo. Então vamos lá. O Rambam fala aqui no nosso sétimo capítulo o seguinte. Eu vou ler um pouquinho e explicar. Arbei matzeva midrashot bagadot vesh mazeh betalmud, כי מן הנביאים מי שיראה את השם מאחורי מחיצות רבות, ומי שיראינו מאחורי מחיצות מעטות, לפי ערך קרבתם אל השם ואלוהי מדרגתם בנבואה. Fala o Rambam, entre os profetas, assim aparece nos Midrashim, nas Gemarot, existem níveis de profecia. O que é a profecia? Só para deixar claro, o que é profecia? Geralmente a gente tem a noção de profecia como na conotação de saber o futuro. O profeta nos diz o que vai acontecer no futuro. Quando, na verdade, a grande maioria dos profetas teve profecias para o presente. A meta deles não era falar o que vai acontecer no futuro, a meta deles era consertar o presente sem ligar isso com o futuro. A profecia, na verdade, quando você ouve diretamente a vontade divina, a vontade de Akadosh Baruch Hu. Quando você quer saber o que Deus quer ou não quer, como você faz isso? Você tem que pegar o Sefer Torah, você pega a Torá, você pega um Humash, você pega uma Gemara, e você começa a trabalhar raciocinando, tentando chegar numa conclusão lógica qual é a vontade divina, e a partir disso você vai concluir o que ele quer de você. Na profecia, o profeta ouve diretamente qual é a vontade de Akadosh Baruch Hu. Deus fala diretamente com ele. Às vezes ele ouve isso claramente, às vezes ele ouve isso meio claramente, e às vezes não é muito claro. Então, fala o Rambam, existem níveis diferentes de profecia. Isso é, na linguagem do Rambam, mechitzot, separações, divisões entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu. E quem viu as coisas da forma mais clara, mais visível, mais transparente, foi Moshe Rabbeinu. Istakel besplakaria ameirá enaim. Como se fosse um espelho, como se fosse um vidro entre ele e a Kadosh Baruch Hu. Ele viu as coisas da forma mais clara possível. Ou seja, quando a Kadosh Baruch Hu falava com Moshe Rabbeinu e dizia o que ele quer, Moshe Rabbeinu entendia isso claramente. Não tinha dúvida. Igual quando alguém te pede alguma coisa, certo? Se alguém está frente a frente com você, ele te pede alguma coisa, você entendeu exatamente o que ele quer. Você viu a face dele, você viu o modo dele se expressar, você entendeu. Quando você fala com alguém por telefone, nem sempre você consegue pegar ironias, nem sempre você consegue pegar a real intenção da pessoa, porque você não está vendo a face, você não vê o modo como ele está, o corpo dele está se movimentando. E quando você pega uma carta de alguém, você nem ouve a entonação dele, mais difícil de entender o que ele quer. Então, os profetas também tinham níveis. Tem aqueles profetas que, Moshe Rabbeinu, Medaber el Hashem, que ele conversa com a Kadosh Baruch Hu, panim el panim, frente a frente. Tem aqueles que ouvem, e tem aqueles que recebem uma carta, certo? Eram níveis diferentes de profecia. Moshe Rabbeinu, ele via as coisas o mais próximo possível. Como ele chegou nisso? Mas eu lecha, viu?
She'anu kvar be'anu perek sheni que amalot, me'am malot sichliot, me'am malot midat. O Rama fala, olha, como eu já falei no perek sheni, tem dois tipos de maalot, tem dois tipos de virtudes que a pessoa tem que buscar. As virtudes no sechel, no intelectual, e as virtudes nas midot, nas qualidades sociais, digamos assim, certo? No relacionamento entre as pessoas. O Rambam falou que a pessoa tem que buscar duas coisas. Primeiro, ele tem que buscar atingir, aperfeiçoar o racional dele, o intelecto, a capacidade de lógica, porque alguém que não aperfeiçoa isso, ele não vai conseguir se tornar um profeta, ou seja, ele não vai conseguir conversar ou ouvir diretamente a Kadosh Baruch Hu. Alguém que não consegue ler um texto, alguém que é analfabeto, alguém que ele não tem um bom vocabulário, ele não consegue dividir claramente entre coisas diferentes, certo? Quanto maior o vocabulário da pessoa, mais inteligente ele é, porque ele consegue dividir de forma mais clara, mais detalhadas, assuntos diferentes, que a priori são próximos. E malot midot, se tornar alguém bom, se tornar alguém correto, ter midot boas. Eu, Rama, traz exemplos para cá e para lá de cada um deles. Eu, Rama, explica para a gente o seguinte passo. Kamara Navi Mevaer Zé. O Navi explica isso o seguinte, que im avonotechem ayum avdilim benechem levem nevelokechem. Os avonot, os hataim, os pecados, são que distanciam a pessoa de Akadosh Baruch Hu. Não no sentido de que, olha, você pecou, Deus vira as costas e vai embora, ele não quer saber de você. Não. Quando a pessoa ele tem avonot, quando a pessoa ele tem pecados, no sentido de que tem alguma coisa errada nele, não necessariamente ele comeu carne com leite, não necessariamente ele deixou de cumprir Shabat, mas tem algo que não está perfeito dentro dele, ele não tem uma lógica boa, ele não tem uma bondade boa, ele não tem virtudes boas, isso daqui são defeitos, isso daqui são avonot, são hataim, são faltas. A palavra het, em hebraico, não é pecado, het é uma falta. Está faltando alguma coisa, a pessoa não está completa. Quando não existe essa plenitude dentro da pessoa, seja na questão intelectual, quanto na questão, digamos assim, emocional, social, tem aqui um problema. Isso, mavdil, isso daqui separa entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu. Vedá, que כל נביא לא יתנבא אלא אחר שיקנו לו המעלות השכליות כולם, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהם, ואומרם, אין הנבואה שורה אלא לחכם, גיבור ועשיר. Fala o Rambam o seguinte, para a pessoa ele chegar no nível de profecia, para que a pessoa consiga ouvir diretamente a vontade divina, ele precisa ter כל המעלות השכליות, ele precisa ter toda a capacidade intelectual possível, não necessariamente ele tem que ter um conhecimento geral, mas ele tem que ser alguém que sabe ler e escrever, alguém que não é também um analfabeto que não sabe entender um texto, certo? Ele tem que conseguir entender um texto, fugiu agora a expressão, analfabeto funcional. Ele tem que conseguir entender o texto. Ele tem que ser alguém que consegue pensar direito, consegue chegar numa lógica clara. Quando ele tem uma situação, por exemplo, tomar vacina ou não tomar vacina, tem aquele tipo de pessoa que lê uma notícia e já decidiu o que é para tomar, o que não é para tomar. Ele não consegue ir atrás das questões, não consegue ir atrás das notícias, ir atrás do que está acontecendo, larcor, pesquisar para saber o que sim e o que não. Esse tipo de pessoa, ele não tem uma capacidade intelectual muito grande. Então, isso daqui vai fazer com que dificilmente ele consiga ouvir a vontade divina. Ele não vai conseguir chegar no nível de profecia. E a pessoa tem que ter também erov ma'alot midot. A maioria das midot tovot. Ou seja, a pessoa não precisa ser perfeita nas midot. Fala o Rambam, isso daqui é principalmente a função desse perek. Como a gente falou, tem duas funções, certo? Uma é explicar como o sechel, como o intelecto e as midot aproximam a pessoa de Akadosh Baruch Hu, porque quanto mais ele tiver o intelecto bem produzido, trabalhado, bem mais afiado, e midot tovot, mais próximo ele se encontra de entender, de reconhecer a vontade divina, certo? A gente falou lá atrás, o Rassag conta no livro dele, que ele estava conversando com alguém, que estava perguntando vários motivos de várias mitzvot, por que fazer essa mitzvah, por que fazer aquela mitzvah, tal. E uma hora a pessoa perguntou, olha, por que é proibido roubar? Qual o problema de roubar? Nesse momento o Rassag parou de falar com a pessoa. Porque existem, quando a pessoa tem problemas de midot, no sentido de que ele não entende por que não pode roubar, por que não pode matar, por que ser humilde, por que não ajudar os outros, não tem nem conversa, não tem nem papo. Não adianta você tentar explicar para ele alguma coisa. Não adianta você tentar explicar, por exemplo, imagina você andando na rua com alguém que ele é extremamente egoísta, certo? Narcisista, não pensa em mais ninguém. Você está andando com ele na rua e de repente você vê alguém carregando 3 malas, todo suando, todo no calor, acabado. E aí você aponta para o cara e fala, olha o cara ali carregando 3 malas. O que você quer dizer?
Qual a sua intenção? Por que você está apontando para aquela pessoa? Obviamente, você está querendo dizer, olha, tem alguém ali carregando 3 malas, nesse calor dá para ver que a pessoa está acabada, vamos lá ajudar ele. Alguém que não está nesse mundo, alguém que não tem midot, tovot, ele vai ouvir e vai falar, o que tem? O que tem de interessante? Você gostou da mala? Você quer comprar uma mala igual? Você está precisando de malas? Não estou entendendo, o que você quer de mim? Então, alguém que não tem malot sechliot, alguém que não consegue entender uma conversa, não consegue, se a Kadosh Baruch Hu falar com ele, ele não vai entender o que está sendo falado. E alguém que não tem midot tovot, de jeito nenhum ele vai entender a vontade divina, porque ele vive em outro mundo. Não tem como ele chegar na profecia. Para chegar na profecia, ele tem que entender. Então, por exemplo, se a gente pegar, tem o famoso Hazona Atzamot Yeveshot, certo? A famosa profecia de Hezkel, na qual ele vê os ossos secos. E a Kadosh Baruch Hu pergunta para ele, olha, você está vendo nesse vale ossos? Ele fala, sim, eu estou vendo ossos de vários e vários esqueletos. E aí a Kadosh Baruch Hu pergunta, você acha que esses ossos podem voltar a viver? E tem toda a discussão, a conversa entre eles, e de repente os ossos começam a se juntar, começam a ser formados os nervos, a carne, os órgãos, até que você tem um corpo. Então, digamos que Hezkel consiga compreender o que aconteceu aqui. Tinham ossos secos que se juntaram, formaram esqueletos, nervos, ótimo. Ele entendeu intelectualmente o que está acontecendo aqui. Qual a intenção dele? Qual a intenção de Akadosh Baruch Hu ao passar essa mensagem para Hezkel? Do que ele está falando? Qualquer um pensaria, olha, o mundo vai voltar a florescer. Existe Tchiat HaMetim, os mortos em algum momento vão voltar a viver. E Hezkel entende que Akadosh Baruch Hu, quando ele deu para ele essa mensagem, quando ele passou para ele esse sinal, essa visão, ele está falando do povo judeu. O povo judeu que se espalhou por aí, está em todo lugar, está na Galut, foi disperso depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, ele vai voltar a se unir, vai voltar a viver. Ele entende que essa visão está tratando do povo judeu, porque ele vive dentro desse mundo. Então, um Navi, alguém que quer buscar a profecia, e de novo, a profecia é a meta final, porque a profecia é o contato direto com a Kadosh Baruch Hu, que é a meta final de todo esse livro, de todo o Tikkun Amidot, não só se tornar alguém bom, se tornar alguém bom como meio para ter essa conexão com a Kadosh Baruch Hu, para essa profecia acontecer, é necessário que a pessoa viva nesse mundo. É necessário que a pessoa tenha esse mundo de humildade, de bondade, de carinho, de preocupação, de saber abrir mão. Sem isso, ele não vai entender a mensagem divina, então a Kadosh Baruch Hu não vai conversar com ele, não tem por que ele ter uma profecia. Então, alguém que tem todas as malotas sechliot, e a maioria das malot midotiot, ele já consegue, ele já está apto para receber essa vontade divina. E aí o Rambam traz aqui o que Hazal falam, Eina nevoah shorah ela chacham, gibor ve'ashir. Para que a pessoa ele tenha nevoah, para que a nevoah ocorra sobre a pessoa, é necessário que ele tenha 3 coisas. Chokhmah, Gvurah e Osher. O que são essas 3 coisas? A priori, se a gente traduzisse simplesmente, seria sabedoria, força e riqueza. Porém, não é isso. O Rambam fala o seguinte, Chacham, o que é Chacham? Sabedoria. Isso, da forma compreensível, como a gente entende, ter um pouco de conhecimento geral, certo? É necessário ter conhecimento geral, porque se não tem conhecimento geral, de novo, você não sabe o que são atzamot, você não sabe o que são ossos, o que são nervos, o que é carne, como isso se forma, como isso volta a viver. Ou seja, se você tiver uma visão divina de Akadosh Baruch Hu, certo? A maioria dos profetas, eles tinham visões. Então, se de repente Akadosh Baruch Hu te mostra uma visão de alguma coisa acontecendo, e você começa a perguntar, peraí, que tipo de animal é aquele? Onde eu estou? Isso são plantas? Isso são estrelas? Se você não tem um conhecimento geral mínimo, você não vai conseguir entender a visão, certo? Então, Chokhmah, sabedoria, é necessário para que a pessoa atinja a profecia, atinja a conexão completa com a Kadosh Baruch Hu. E as outras coisas que aparecem aqui é o Gibor e o Ashir. Agora, quem é o Gibor e quem é o Ashir? Então, falaram o seguinte, Ashir, que está escrito aqui, não é o rico, não é alguém que tem muito poder aquisitivo, e sim a Stapkut, alguém que se contenta com pouco. Como está escrito na Mishnah em Pirkei Avot, Eis é o Ashir, Asamech Bechelko. Quem é a pessoa realmente rica? Aquele que está contente com o que ele tem. Então, Stapkut, alguém que se contenta com o que ele tem, é algo necessário para alcançar a nevoah. Então, a gente já vê aqui que para ter a nevoah, a pessoa precisa ter um tipo de Midat Tovah. E outra coisa é o Gibor. O Gibor, quem é o Gibor? Quem é o forte? Forte não é aquele que tem poder físico, que ele consegue levantar coisas pesadas.
Forte é aquele que consegue se autocontrolar. Como a própria Mishnah em Pirkei Avot fala, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Quem é chamado de Gibor? Alguém que consegue se autocontrolar, alguém que consegue vencer a si mesmo, controlar os seus próprios instintos. Isso daqui é a Gvurá de verdade. Ou seja, ele precisa ser Ashir e Gibor. Qual a diferença entre o Ashir e Gibor? A priori, o Ashir é Temidot Tovot e o Gibor é se autocontrolar para agir corretamente. Qual a diferença entre os dois? Então, esses dois se completam. Por quê? O Ashir é aquele que tem Midot Tovot, é alguém que se consertou, se autoconsertou, se colocou no caminho correto. Mas como a gente viu no 6º capítulo, mesmo que a pessoa, ele mudou um pouquinho a natureza dele, ele se tornou alguém melhor, alguém mais direito, ele tem boas virtudes, isso não quer dizer que o Yetzer Hara morreu. Isso não quer dizer que a pessoa não tem desejo, não tem vontade, nunca sinta raiva, nunca sinta orgulho. Não funciona dessa forma. Então, é alguém que, por um lado, ele trabalhou a si mesmo e chegou no caminho do meio, certo? O famoso caminho do meio do Rambam, do 4º capítulo. Por outro lado, ele é Gibor. Ou seja, mesmo quando ele tenta vencer ele consegue se fortificar. Ele consegue se manter no caminho e vencer os desejos, vencer as vontades. Então, ele tem duas coisas. Por um lado, ele se colocou no caminho do meio, ele atingiu o caminho correto, ou seja, ele passou pelos 4 primeiros capítulos do Rambam, e por outro lado, ele continua sentindo vontades, mas ele vence cada batalha e batalha. A guerra não acaba, a guerra acaba no fim da vida. Ele vence todas as batalhas. Certo? Com isso a gente vai parar aqui, certo? Não vamos conseguir acabar o Perek hoje, apesar da gente no próximo shiur a gente continua, mas o que o Rambam falou até agora são duas questões. A primeira questão é para explicar como funciona exatamente o fato de que Ma'alot Sichliot, de que estar intelectualmente apto, intelectualmente capaz, e as Midot e as virtudes aproximam a pessoa de Akadosh Baruch Hu. Dessa forma, a forma onde a gente encontra a maior proximidade com Hashem é na profecia, é na nevoah, é o contato direto com Akadosh Baruch Hu. Sem Ma'alot Sichliot, sem capacidade intelectual de entender a mensagem, e sem Midot Tovot, e sem ter as Midot, as virtudes necessárias para entender um contexto, saber o que Akadosh Baruch Hu está querendo de você, você nunca vai ter contato direto com ele. Então, essas duas questões são importantes. Isso daqui tem que ser a meta da vida da pessoa. O objetivo final da pessoa, que é se aproximar de Akadosh Baruch Hu, para alcançar isso, você tem que estar intelectualmente apto, afiado, e você tem que estar também com Midot Tovot, com boas virtudes, para estar vivendo nesse mundo de Akadosh Baruch Hu e entender a mensagem dele. Por outro lado, como a gente viu, esse capítulo também tem outra intenção. A intenção desse capítulo é mostrar que não precisa ser perfeito. A gente podia pensar, olha, ou tudo ou nada. Ou eu chego no objetivo final, ou tudo que eu fiz até aqui não valeu. Então não vale nem a pena começar. Vem o Rambam no 7º capítulo e fala, não precisa ser perfeito. A pessoa tem que buscar atingir a perfeição, com certeza ser o melhor possível, mas você não precisa chegar lá. Você precisa estar próximo disso, digamos assim. Não precisa chegar lá. Na continuação, o Rambam vai trazer aqui vários e vários exemplos de grandes tzadikim, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Eliyahu Hanavi, que pecaram, que erraram, que tinham algum defeito. Mas, já que essa é uma questão um pouco delicada, que precisa explicar alguns conceitos antes de poder entrar nisso, o Rambam não precisava, mas hoje em dia a gente precisa. Vamos fazer isso, Bezerra Hashem, na continuação, no próximo shiur. Pessoal, continuamos na próxima aula.